A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro ao povo Yanomami pelo governo Jair Bolsonaro. Uma denúncia semelhante foi feita pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil no Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda. E nesse caso, o ex-presidente é o foco direto. Mas quais são os argumentos que fundamentam essas acusações tão graves? E o que diz Bolsonaro? Sou André Biernat, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te explico em 5 pontos. Começo com a situação desses indígenas. A terra Yanomami é a maior reserva do Brasil, fica no extremo norte do país, entre Roraima e Amazonas, e tem uma área total de 9.600.000 hectares, o tamanho do estado de Pernambuco. É o lar de 8 povos, somando entre 26 e 30 mil habitantes. Segundo o relatório Yanomami sob ataque, de abril de 2022, a mineração ilegal é um problema antigo por lá, mas a escala e a intensidade cresceram de maneira impressionante nos últimos 6 anos. O monitoramento do MAP Biomas indica que entre 2016 e 2020, o garimpo nessa região aumentou 3.350%. As associações indígenas Yanomami e Iekuana calculam que, em 2018, a área destruída pelo garimpo era de 1.200 hectares. Em dezembro de 2021, tinha saltado para 3.272 hectares, o equivalente a 4.500 campos de futebol. Mas o que essa expansão do garimpo tem a ver com problemas de saúde? Os pesquisadores apontam pelo menos 3 relações imediatas. Primeiro, a exploração de minérios como o ouro depende do mercúrio, um composto altamente tóxico. Despejado no rio e nos igarapés, ele mata os peixes e outras fontes de proteína da dieta dos indígenas. Também tem o uso de maquinários barulhentos, que afugenta animais que poderiam ser caçados. Para completar, isso tudo dificulta o cultivo das roças, ou seja, os recursos necessários para a sobrevivência se tornaram escassos. Segundo, existe uma relação entre a chegada dos garimpeiros e o aumento de doenças infecciosas, especialmente a malária. Terceiro, o garimpo ilegal desmobiliza os serviços de saúde e afasta enfermeiros, médicos e outros profissionais que trabalhavam nos postos de saúde. Nos lugares de invasão e conflito, os postos são dominados por esses indivíduos ou fechados por falta de pessoal. Ou seja, além de sofrer com desnutrição e doenças infecciosas, os indígenas perderam acesso ao diagnóstico e ao tratamento de doenças que poderiam ser facilmente controladas. É importante lembrar que a situação dos indígenas é sensível no Brasil há muito tempo. Exemplo disso é um relatório do procurador Jader Figueiredo Correia em 1967, que descrevia violências praticadas por militares, integrantes do Serviço de Proteção aos Índios, funcionários públicos, fazendeiros, garimpeiros, grileiros, madeireiros e empresários. A situação também estava longe do ideal nos governos anteriores ao de Bolsonaro. Nessa reportagem da BBC News Brasil, a gente mostrou que houve 419 mortes por desnutrição de crianças indígenas de 2008 a 2014. Mas nos últimos 5 anos, o problema ganhou uma proporção muito maior, o que motivou agora um decreto de emergência sanitária pelo Ministério da Saúde. Segundo o governo, mais de 1.000 indígenas com graves problemas de saúde e situação de extrema vulnerabilidade foram levados a hospitais de campanha e à Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. As imagens são chocantes. Eu conversei com 2 médicos que trabalharam no território Yanomami recentemente. O sanitarista André Siqueira esteve lá nos últimos dias e descreveu a situação assim. Com certeza, de longe, a pior situação em termos de saúde e em questões humanitárias que eu já vi. Então, o nível da desnutrição é extremo, né, e acometendo famílias inteiras, comunidades inteiras, um grau de desnutrição muito alto. O número de casos de malária também muito alto, várias áreas sem acesso ao diagnóstico e tratamento. A Priscila Gonçalves passou 10 dias no território em novembro do ano passado. Essa área especificamente, que estava sem acesso médico, anos sem receber nenhum tipo de medicamento, eliminação de verme pela boca. As crianças tinham um abdômen muito globoso e muito emagrecidas, que é a característica da desnutrição. Então, nessa criança, assim, uma diarreia aguda, uma pneumonia, ela pode levar a óbito em dias, porque a criança não tem nenhum tipo de reserva. Então, a diferença entre essa criança e qualquer outro indígena de qualquer outra área, ela é muito gritante. A gente teve uma criança com malária cerebral, provavelmente era malária cerebral, porque ela estava com diagnóstico de malária, e ela começou a convulsionar, e a gente estava só pelo contato do rádio, porque a gente não conseguia chegar onde estava essa criança. Era um posto de saúde do Palimiú, eu acredito. E a gente passou a madrugada falando com o técnico de enfermagem lá. Não tinha nenhum medicamento para fazer com que ela parasse de convulsionar. Ela não estava
não tinha iniciado o tratamento da malária, porque a gente sabia que estava faltando remédio lá também, assim como estava no Chipei, ali também estava faltando. O rádio, a gente ficou com o rádio tentando arrumar, porque nem a parte do cabo do rádio ela funcionava direito, então ficava um tentando segurar, o outro tentando, e a gente passou a madrugada toda e tentando chamar o socorro aéreo da onde a gente estava para ir até essa localidade, e no final das contas a criança faleceu. Então, assim, para a gente, eu acho que mínimo, se ela tivesse um medicamento anticonvulsivante, um tratamento da malária iniciado, essa morte seria evitável. E é justamente todo esse contexto que motiva as investigações e as acusações de genocídio a Bolsonaro. Mas o que pode caracterizar genocídio, segundo a lei brasileira e o entendimento internacional, o Tribunal Penal Internacional, em Haia, diz que o crime de genocídio é, abre aspas, caracterizado pela intenção específica de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, matando seus membros por outros meios, causando lesões corporais ou mentais graves aos membros do grupo, impor deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial, a imposição de medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo ou a transferência forçada de crianças de um grupo para o outro. A jurista Silvia Steiner, a única brasileira a atuar como juíza na Corte de Haia, reforça que a motivação do genocídio está em destruir um grupo com determinadas características. Então, não é qualquer matança que é um genocídio, mas sim quando ela tem a intenção de destruir um grupo por causa da nacionalidade, da etnia, da raça ou da religião desse determinado grupo. Essa é a definição. O advogado Belisário dos Santos Júnior, da Comissão Internacional de Juristas, também lembra que o Brasil possui uma lei sobre genocídio aprovada em 1956. A lei do genocídio, uma lei de 1956, ela prevê a incitação ao genocídio, incitar publicamente ao genocídio, criar as condições para o genocídio, enfim, essa modalidade de incitação tem a mesma pena do crime do genocídio, que é a pena do homicídio qualificado, né? 12 a 30 anos, que é considerado entre nós crime hediondo. Agora vamos falar de 5 pontos que podem acabar sendo usados como evidência contra Bolsonaro, segundo os especialistas com quem eu conversei. Primeiro, estímulo ao garimpo. Uma coisa que pode fundamentar o inquérito são os discursos públicos que ele fez durante toda a sua trajetória política. Como deputado, em 1993, ele propôs um projeto de decreto para tornar sem efeito a demarcação da terra indígena Yanomami, que tinha sido reconhecida no ano anterior. O projeto foi rejeitado. Em 1998, ele declarou o seguinte em discurso na Câmara: a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Bolsonaro depois explicou que não pregava que façam a mesma coisa com o índio brasileiro e que apenas defendia demarcar reservas indígenas num tamanho compatível com a população. Em abril de 2017, já como pré-candidato à presidência, ele prometeu que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena em seu governo, o que de fato cumpriu. Já na presidência, Bolsonaro e integrantes do governo defenderam várias vezes permitir e ampliar a mineração em terra indígena. Em março de 2022, Bolsonaro disse que Roraima, onde fica grande parte da reserva Yanomami, deveria explorar suas riquezas minerais, e falou que a guerra na Ucrânia abre a oportunidade para o Brasil explorar terras indígenas. Como presidente, ele também defendeu algumas vezes a mineração em terra indígena nas lives que fazia todas as semanas. Como justificativa para defender o garimpo, Bolsonaro afirmou diversas vezes que esse era um desejo dos próprios indígenas. Ele dizia que esses indivíduos queriam explorar de forma legal a terra, não só para a agricultura, mas também para o garimpo. Ainda segundo o ex-presidente, a Amazônia é uma área riquíssima em minérios, e só em Roraima, onde fica boa parte do território Yanomami, há uma tabela periódica debaixo da terra. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a Advocacia Geral da União do governo Bolsonaro também produziu documentos para embasar a exploração em áreas próximas a territórios indígenas já homologados, como a própria terra Yanomami. À época, os órgãos envolvidos disseram que todas as ações estão pautadas na Constituição Federal. Para Belisário Santos Júnior, que também integra a Comissão Arnes, há exemplos de ações de Bolsonaro que se encaixam no conceito de genocídio. Quem dá suporte a isso é exatamente quem incentiva o garimpo, quem incentiva o desmatamento, quem não dá as condições
para que esse povo, essa etnia, que na realidade são algumas, sobreviva. O presidente, por suas omissões, por suas incitações, ele preenche ou aparenta preencher o tipo penal na modalidade, não na modalidade do dolo direto, mas na modalidade de assumir os riscos. Terceiro, as suspeitas de desvios de medicamentos. Segundo o Ministério Público Federal, só 30% de mais de 90 tipos de medicamentos fornecidos por uma das empresas contratadas pelo Distrito Sanitário Indígena local teriam sido entregues em 2022. Os procuradores dizem que o desvio de vermífugos, por exemplo, impossibilitou que 10 mil crianças recebessem tratamento. Isso me lembra o que a médica Priscila Gonçalves falou no início desse vídeo, que viu crianças soltando vermes pela boca. À época da acusação de desvio de dinheiro, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde declarou que estava à disposição para colaborar com as investigações. Quarto ponto, as denúncias de interrupção do fornecimento de alimentos. O procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, afirmou que o Ministério da Saúde cortou, em 2020, e sem dar explicações, o fornecimento de alimentação aos indígenas nos postos de saúde do estado. Por fim, os alertas ignorados. Em nota, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil disse que a invasão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami foi denunciada pelo menos 21 vezes à Justiça e a órgãos do governo durante a gestão Bolsonaro. Existe também uma petição feita ao Supremo Tribunal Federal em maio do ano passado sobre esse assunto. Nela, a APIB e outras entidades pedem ações do governo para conter a invasão de garimpeiros nas terras onde vivem os Yanomami e os Munduruku. Em junho de 2021, os ministros do STF já haviam determinado que o governo federal adotasse imediatamente as medidas necessárias para garantir a proteção da vida, da saúde e da segurança dessas duas populações indígenas. Mas a situação nas reservas não melhorou. Em julho de 2022, foi a vez da Corte Interamericana de Direitos Humanos emitir uma decisão em que cobra uma resposta do Brasil para proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde desses povos indígenas. Entre as medidas estava a prevenção da exploração e da violência sexual contra meninas e mulheres e a instalação de barreiras sanitárias para impedir a propagação de doenças infecciosas. O Brasil também deveria enviar relatórios sobre a situação do território indígena a cada 3 meses, a partir de setembro do ano passado. Eu perguntei aos representantes da Corte Interamericana se a decisão estava sendo respeitada. A resposta enviada foi: até o dia de hoje, a Corte está esperando uma resposta por parte do Estado brasileiro. A jurista Silvia Steiner pondera que nada está provado e justamente por isso foi aberta uma investigação. Em relação ao genocídio, é sempre um pouco mais complicado, exatamente porque precisa haver ao menos indícios dessa intenção genocida, que significa a intenção de eliminar os Yanomamis da face da terra, porque aí seria o início de prova de uma intenção genocida. Existem, por outro lado, uma série de fatores que eu acho mais facilmente comprováveis, é o da existência de um plano, de uma política do Estado contra os Yanomamis, mas muito mais em função da terra que eles ocupam. Então, o interesse é se apropriar das terras Yanomamis, e não propriamente de perseguir os Yanomamis por causa da etnia e porque quer eliminar os Yanomamis da face da terra. Acontece que esse plano político leva à exterminação do grupo. Então, nós podemos estar diante, por exemplo, de um crime contra a humanidade de extermínio, ou um crime contra a humanidade de perseguição. Agora, com todos esses elementos de prova que estão aflorando cada dia, chegando mais informações, não acho absurdo que se inicie uma investigação por genocídio. Mas o que Bolsonaro tem dito sobre tudo isso? Assim que a emergência de saúde veio à tona nos últimos dias, ele fez postagens no aplicativo de mensagens Telegram. O ex-presidente classificou a denúncia como farsa da esquerda e disse que seu governo realizou 20 ações de saúde entre 2020 e 2022, que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas, especialmente em locais remotos e com acesso limitado. Segundo o ex-presidente, foram beneficiados mais de 449 mil indígenas, com 60 mil atendimentos. Ainda na mensagem, ele afirmou que o governo federal encaminhou 971 mil unidades de medicamentos e 586 mil unidades de equipamentos de proteção individual, totalizando 1,5 milhão de insumos enviados para essas operações. A BBC News Brasil também tentou o contato direto com o ex-presidente por meio de assessores,
ex-ministros, pessoas próximas, a comunicação do Partido Liberal e as próprias redes sociais para que ele pudesse dar um posicionamento a respeito de todos os pontos apresentados nesse vídeo, mas não recebemos resposta. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando isso de perto. Obrigado pela audiência e até a próxima.